Eu preparei uma matéria aqui para partilhar com vocês. É uma matéria não muito conhecida, inclusive dentro do próprio mundo cristão. E nós vamos analisar as festas do povo hebreu e a sua significação nos nossos dias. Ou seja, as festas do povo hebreu eram um tipo, e nós temos o antítipo dessas festas que acontecerão ou acontecem no presente. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, também é bom que você pegue, porque isso é importante. Nós vamos analisar esse assunto, tá certo? Feliz semana para todos vocês. Para começar, apenas a título de informação, só para lembrar o seguinte: todas as festas do povo de Israel, elas eram chamadas de sábado, independente de qualquer dia calhasse na semana. E quando coincidisse uma festa semanal, uma festa cerimonial com o sábado semanal, eles chamavam de o grande sábado. Qualquer festa, fosse ela de que natureza fosse, ela era considerada sábado, porque o sábado tinha a conotação de sagrado. Então nós vamos analisar essas 7 festas do povo de Israel. E a primeira delas é a festa da Páscoa. A palavra Páscoa, de inglês Passover, significa passar por cima, e era exatamente essa relação que Deus queria mostrar para o povo hebreu, de que quando o anjo da morte chegasse ao Egito, ele passaria por cima da casa daqueles que sacrificaram o cordeiro e que pintaram o sangue nos umbrais da casa. Por isso que Páscoa significa passar por cima. Ou seja, o anjo passaria por cima e não causaria a morte dos primogênitos daqueles que sacrificaram o cordeiro. A festa da Páscoa nós encontramos, vamos analisar, no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 12, nós encontramos a festa da Páscoa. Eu estou usando a versão bíblica João Ferreira de Almeida normal. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz o seguinte, Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O povo hebreu teria que celebrar a Páscoa depois da sua saída esforçada por parte de Deus contra Faraó. Mas veja, no Novo Testamento nós encontramos repetidas vezes essa festa. E nós vamos ver a significação da festa da Páscoa no Novo Testamento. No Antigo Testamento significava o que mesmo? Passar por cima. Ou seja, o povo escaparia do anjo da morte. E no Novo Testamento, qual é o significado da Páscoa? Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Tá certo? Pegue sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 5, e veja o que Paulo nos diz a respeito da Páscoa no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versinho 7, nos é dito o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, ou a nossa Páscoa, dependendo da tradução, foi imolado. Então veja, Paulo diz agora que Cristo é a nossa Páscoa. Para o povo hebreu, a Páscoa para eles significava o sacrifício dos cordeiros. Eles precisavam matar o cordeirinho, tingir na porta com o sangue, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Cristo também, o Cordeiro da Páscoa, de acordo com Paulo, foi sacrificado para que o salário do pecado, que é a morte eterna, não caia sobre aqueles que acreditarem ou que depositarem fé no Cordeiro da Páscoa, que é Jesus. Quando um dos discípulos chegou para Jesus e perguntou: mestre, onde queres que comamos ou celebremos a Páscoa? Jesus ordenou que fossem à casa do Senhor e que lá preparassem tudo. Só que quando você lê o desenrolar da história, vocês percebem que Cristo não celebrou a Páscoa, ele celebrou a Santa Ceia. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Muito bem, a próxima festa é a festa dos pães ázimos, ou pão sem fermento. O fermento na Bíblia ele tem um símbolo do pecado.
Vocês percebem que quando Jesus foi crucificado, deram-lhe a beber, porque ele estava com sede, colocaram uma esponja com vinagre e ele não aceitou beber, porque o vinagre, ele tem álcool e o álcool é fermento. Se Cristo bebesse, ele teria cometido pecado. Fermento na Bíblia tem essa simbologia de pecado. E a segunda festa é a festa dos pães sem fermentos. Nós vamos analisar o texto-chave. Ele encontra-se no livro de Êxodo. Volte para o Antigo Testamento. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12 ainda. E vamos analisar os próximos versículos. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Nos é dito o seguinte, ó. Naquela noite, repetindo, né? Comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, ou pão sem fermento, certo? Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo a cabeça e pernas da fresura. O povo de Israel teria que comer o pão sem fermento. Agora, onde que nós encontramos essa festa se repetindo no Novo Testamento? Nós vamos agora de novo para 1 Coríntios capítulo 5, só que agora o versículo 8. 1 Coríntios capítulo 5 e vamos ver o versículo 8. 1 Coríntios 5, 8. E Paulo nos diz o seguinte: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, Paulo diz que agora o fermento que nós devemos deixar do lado do pão é a verdade, o fermento da verdade e da sinceridade, não com a malícia. Então o pão sem fermento, como o fermento simbolizava pecado, o pão sem fermento representa purificação. E Cristo, por não ter tido pecado, por não cometer nenhum pecado, então ele se torna esse pão sem fermento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu, ou o maná que desceu do céu. Lembrando, repetindo, que todas essas festas, independente do dia que acontecesse, ela era chamada de sábado. Se acontecesse numa segunda, era chamado de sábado. Se acontecesse numa quinta-feira, era chamado de sábado. E se acontecesse num sábado da semana, era chamado de grande sábado. Muito bem. Então nós vamos para a próxima festa, que é a festa das primícias. Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23 e vamos para a próxima festa, tá bom? É importante nós estudarmos isso porque nós precisamos entender a aplicação e a relevância que tem para os nossos dias. Nós vamos chegar lá. Nós estamos fazendo uma timeline para nós nos situarmos onde que nós nos encontramos nesse período do povo de Israel. Êxodo capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Êxodo 23, 19 nos é dito o seguinte, as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. As primícias, elas deveriam ser levadas para o templo de Deus. Você plantava alguma coisa, como se fosse o dízimo hoje, mas não essa a significação. Você plantava algum produto no campo e quando você colhesse, a primeira colheita você tinha que oferecer a Deus como gratidão. Você oferecia os primeiros frutos da tua colheita. E qual é a aplicação disso no Novo Testamento ou em nossos dias? Bem, a festa das primícias nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Você está percebendo que os livros são quase os mesmos? O livro de Êxodo e o livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Nós encontramos então o apóstolo Paulo falando sobre as primícias. 1 Coríntios capítulo 15, achou? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 20. Diz o seguinte na minha tradução: mas de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Não que Cristo era o primeiro que ressuscitou, mas é porque ele, da colheita da salvação de Deus, da ressurreição dos mortos, Cristo é o morto mais importante. Por isso que Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos. Então Paulo nos diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Veja, eu vou repetir aqui, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos justos. Cristo é as primícias da festa que nós encontramos do povo de Israel. Todas essas festas apontavam de uma maneira indireta para o Cordeiro da Páscoa, que é Cristo. Vamos para a próxima festa. A próxima festa é a festa do Pentecostes. Essa palavra Pentecostes, aliás, deu origem, ao movimento que nós conhecemos hoje, movimento pentecostal, que surgiu na Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, em 1906. Mas, na verdade, Pentecostes não significa falar em línguas ou fazer barulho na igreja. Era uma festa do povo hebreu e que teve uma aplicação para o Novo Testamento também. Então, nós vamos para a próxima festa, que é a festa de Pentecostes. Vamos voltar para o livro de Levítico. É importante nós estudarmos a Bíblia para nos situarmos. Livro de Levítico, novamente. Livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23, nós encontramos a próxima festa, que é a festa de Pentecostes. Veja o que diz o versículo 16. Levítico 23, 16, é dito o seguinte: até ao dia imediato, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. A palavra penta vem do número 5. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Versículo 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha. Serão levados, se cozerão das primícias ao Senhor. 50 dias depois, eles teriam que levar uma oferta ao Senhor. E que oferta é essa no Novo Testamento que 50 dias depois foi levada ao Senhor? Bem, vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, nós encontramos novamente o cumprimento dessa festa. Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e veja o que Lucas, que foi o autor de Atos, nos fala sobre isso. Atos capítulo 1, veja o que diz o versículo 3, o que aconteceu. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, Jesus morreu e ressuscitou. 40 dias ele ficou entre os seres humanos depois da sua ressurreição. Aí depois foi para o céu. Depois que ele passou 10 dias no céu, completaram-se 50 dias. E a festa de Pentecostes era 50 dias depois de um determinado evento, que eles teriam que ir para o santuário apresentar suas ofertas. Jesus passou 40 dias entre os homens, foi para o céu. 10 dias depois, aconteceu uma coisa que nós encontramos no capítulo 2. É só virar uma página. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Veja, depois que Jesus foi assunto ao céu, passaram 10 dias e o Espírito Santo foi derramado no cumprimento do dia de Pentecoste. A festa de Pentecoste no antigo Israel, ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. A Páscoa era a morte de Cristo, certo? Então, 50 dias depois da Páscoa, que representava a morte de Cristo, tinha a festa de Pentecoste. E 50 dias depois que Jesus morreu e foi ao céu, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste. Muito bem, então a festa de Pentecoste era uma festa que acontecia no passado e que o cumprimento foi a oferta de Cristo perante Deus. Veja, 50 dias depois, o povo hebreu teria que levar para Deus uma oferta. 50 dias depois, Jesus apresenta para Deus o sacrifício dele em favor da raça humana. Vamos para a próxima festa.
que é a festa das trombetas. Olha, a festa das trombetas é uma festa muito interessante, porque vocês sabem que trombetas elas servem para dar um aviso, elas servem para divertir alguma coisa. Quando você vai realizar um evento, você coloca carro de som passando na rua. As festas das trombetas elas antecipam um evento muito importante. Então veja, onde que nós encontramos a festa das trombetas no Antigo Testamento? Nós vamos vê-la no livro de Levítico, novamente, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, nós encontramos a festa das trombetas. Levítico 23, vamos ver o que é que nos diz o versículo 24. Diz assim o versículo 24. Não, versículo 23 para começar, diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, Deus falando: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que fala no mês sétimo? Porque eles acreditavam que a sétima semana, o sétimo mês, o sétimo ano era chamado de sábado. Lembra que eu disse anteriormente que essas festas, independente de qualquer data, era chamado de sábado por ser sagrada. Então, por isso que acontecia no mês sétimo. No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Por que descanso? Sábado tem um símbolo de descanso. Esse será um sábado cerimonial. Tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Por que era considerado sábado cerimonial? Versículo 25. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então a festa das trombetas, alguém passava com as trombetas tocando no acampamento, nas tendas, no arraial, dizendo: olha, se aproxima a próxima festa, que é uma das mais importantes e mais solenes de todas. Onde que nós encontramos trombetas no Novo Testamento? O cumprimento espiritual dessa festa. Bem, nós vamos para Apocalipse capítulo 8. Veja Apocalipse capítulo 8. Nós encontramos a festa das trombetas. Apocalipse capítulo 8, nós encontramos o cumprimento da festa das trombetas. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 5. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Versículo 4, aliás, o versículo 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo no altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos do terremoto. Versículo 6 diz assim, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Entendeu? Apocalipse 8 nos diz que aparecem 7 com 7 trombetas para tocar. E quando que começaram essas trombetas a serem tocadas? Na década de 1800 começou um despertamento mundial a respeito de algum evento futuro que aconteceria. E que evento é esse? Lembra do povo de Israel? Eles tocavam a trombeta para antecipar, anunciar um evento sem precedente. Em Apocalipse, esses anjos tocam as trombetas para antecipar um evento muito importante de vida ou morte. Que evento é esse? E vamos agora de novo para o povo hebreu para entendermos qual é a festa que vinha depois da festa das trombetas. Muito bem, a próxima festa é a festa da expiação ou do julgamento. Yom Kippur, o dia da expiação, onde cada caso era decidido para sempre. Se um pecado acariciado não fosse confessado, a pessoa era consumida com o fogo do Senhor. Essa é uma das festas muito sérias. E nós vamos analisar Levítico capítulo 23. Livro de Levítico no capítulo 23. E vamos ver aqui na palavra do Senhor, tá bom? Livro de Levítico capítulo 23. E nós vamos analisar o versículo 26. Levítico 23, 26. Diz assim: o dia da expiação, ou o dia do julgamento, ou o dia do juízo, era o dia que o povo de Israel teria que acertar as contas com Deus. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, versículo 26. O 27 diz: mas aos 11 deste mês, mês sétimo, tem que ser sempre o sétimo mês, porque é sábado.
será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Versículo 28, porque era considerado do sábado cerimonial. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor. Versículo 29, porque era importante isso. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Olha que festa, olha que solenidade. Deus disse a Moisés que qualquer alma que não entrasse em contrição, arrependimento pelo pecado, oração fervorosa e dependência e entrega, seria destruída. E onde que nós encontramos no Novo Testamento o dia da expiação? Veja, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 14 nós encontramos a maior, mais solene e profunda mensagem que Deus deu à raça humana. Desde os dias de Adão e Eva até o final do mundo, a mensagem mais solene e de maior impacto para a vida dos seres humanos é a mensagem de Apocalipse 14. E nós vamos ler. Apocalipse 14, versículo 6 diz o seguinte: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. É para todo mundo tem que saber o que esse anjo tem a dizer. E o que é que o anjo diz? Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, julgamento ou expiação. Tá certo? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a festa da expiação em nossos dias, ela começou a acontecer depois do cumprimento da profecia de Daniel 8,14. De 2.300 tardes e manhãs e o santuário celestial seria purificado. Ou seja, desde a saída para edificar Jerusalém até 1844, cumpre-se a profecia dos 2.300 anos, de Daniel 8,14. Então veja, a partir de 22 de outubro de 1844, começa o julgamento dos mortos no céu, no tribunal celestial, e depois passará para os vivos. Então, qual das 7 festas do povo hebreu nós estamos incluídos? Na festa da expiação, a sexta festa. Então, agora nesse momento que eu falo para vocês, nós estamos vivendo o dia da expiação, onde os nossos pecados devem ser confessados, onde os nossos pecados devem ser abandonados e onde o nosso perdão deve ser abraçado para que sejamos livres da condenação da morte, para que o fogo do Senhor dos últimos dias não caia sobre nós, como o fogo do Senhor caía para o povo que tinha um pecado acariciado. Querido amigo, de todas as festas, essa é a mais solene e a mais importante. Mas vamos avançar para a próxima festa. Qual é a próxima festa mesmo? Qual? A próxima festa é a festa dos tabernáculos. Como que era a festa dos tabernáculos? Quando o povo de Israel percebia que não foi destruído na festa da expiação, que o fogo do Senhor desceu e consumiu a oferta, não o pecador, então eles ficavam aliviados, porque foram livres da condenação e da presença do pecado. Então eles faziam o quê? Armavam as tendas, armavam as barracas e festejavam. Nossa, que felicidade! Agora nós fomos perdoados e escapamos da condenação da morte. Então vamos ver na Bíblia essa festa e a sua tipologia. Bem, Levítico capítulo 23, essa festa é a última festa. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, veja o que diz o versículo 33. Levítico 23, 33 nos é dito o seguinte, palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quem fala sempre é o Senhor, não sou eu nem Moisés, é Deus falando. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, aos 15 dias deste mês sétimo, tem que ser o sétimo mês, porque é um sábado, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Era só agora festejar, porque o pecado de Israel foi perdoado.
Onde que nós encontramos no Novo Testamento a festa dos tabernáculos? Vamos para Apocalipse capítulo 21, e eu acho que essa festa é o regozijo e a alegria final de todos os crentes. Apocalipse capítulo 21, e nós encontramos o seguinte, versículo 1, eu vou ler o versículo 1 para começar, diz assim, ó: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Se o primeiro céu e a primeira terra passaram, então o pecado também passou. Veja, o versículo 2: e vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Agora é o momento de beleza, agora é o momento de pompa, onde o povo de Deus poderá se ataviar para Cristo. Versículo 3 está a chave da sétima festa. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que coisa profunda! Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui nós temos cumprida a profecia da festa dos tabernáculos do povo hebreu. E o que é que acontecerá na festa dos tabernáculos? Diz assim, ó: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Queridos, a festa dos tabernáculos é a festa mais alegre. Depois de um período de preocupação, se somos salvos, se somos perdoados, se morreremos ou não, se alcançaremos a salvação ou não. Então, no final, agora nós estamos com Deus, estamos festejando porque acabou o pecado e acabou o sofrimento. E diz mais na festa dos tabernáculos o que acontecerá, versículo 4. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima e morte. E a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, esse texto de Apocalipse apresenta o momento em que nossas últimas lágrimas que correrão dos nossos olhos e que Deus enxugará, não serão de tristeza. A alegria de estarmos com Cristo, a alegria de vermos o rosto do Pai, a alegria de vermos o rosto dos nossos queridos que dormiram no Senhor, a alegria de vermos a nossa vida redimida e o final do pecado, derramará a última lágrima dos nossos olhos. A nossa última lágrima, que Apocalipse fala que Deus enxugará dos nossos olhos, não será de tristeza, será de alegria, porque enfim o pecado terminou e a salvação eterna nos foi confiada. Vamos recapitular aqui para encerrar. 7 festas, é só lembrar, P, Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, certo? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes. Aí começa trombeta, expiação e tabernáculo. Em todas essas festas do povo hebreu, quantas já se cumpriram? A Páscoa se cumpriu, Cristo é a nossa Páscoa. A primícia se cumpriu, Jesus é as primícias dos que dormem. Pães asmos, Jesus é o homem, o pão sem fermento que desceu do céu. Pentecoste, no dia de Pentecoste, em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado. Trombetas, as trombetas foram tocadas na década de 1800. Expiação, nós estamos vivendo o dia da expiação e está quase terminando. E tabernáculo. Querido, nós temos uma festa e meia para acabarmos com a história do pecado no universo. Apenas uma festa e um pedaço da outra para nós irmos embora para a nossa cidade eterna. Não desista, seja firme, persista, que falta muito pouco para terminar. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana na presença de Cristo, meditando nas profundezas do Evangelho e entendermos que o amor de Cristo superabunda os nossos pecados e que em breve nós estaremos salvos e livres da presença de qualquer problema de pecado da nossa existência humana. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana feliz. Compartilhe esse live e estamos juntos até a próxima. Abraços e feliz semana.